Bom dia, senhor Francisco, bom dia, Rádio Cidade, bom dia, ouvintes. Estamos aí no programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. É um programa que está empenhado aí em ajudar, né? E isso tem sido, para mim, uma missão de vida, né? Se eu não posso ajudar, então não faço, né? Mas graças a Deus a rádio aqui tem conseguido, a gente tem recebido bastante elogios aí, porque a Rádio Cidade, entre poucas emissoras que hoje existem, ela está empenhada em fazer o bem, em trazer a verdadeira notícia, em valorizar profissionais que realmente fazem parte da sociedade e que muitas vezes a sociedade não os conhece, não os valoriza. E a Rádio Cidade está com a sua missão, cumprindo todos os requisitos que a gente, né, tem como emissora. E graças a Deus aí, estamos aí com o Dr. Fábio, né, Fábio Helling, já não é mais convidado, ele já faz parte da família aí, né? Tem cadeira cativa já? Já tem cadeira cativa. Obrigado, Dr. Fábio, por abrir sua agenda novamente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Sinta-se em casa. Bom dia, então, queridos ouvintes. Gratidão ao Temir, gratidão ao São Francisco, a abrir novamente essa oportunidade, uma oportunidade para poucos, de participar com a comunidade, trazer informações. A gente agradece muito aos ouvintes que levam essa informação adiante aos seus conhecidos e divulgam também ao nosso trabalho e também o trabalho da rádio de levar informações e conhecimento. A ideia da BAC Advocacia, novamente vou me apresentar para quem é o ouvinte da primeira vez. Sim. Eu sou Fábio Helling, sou advogado da BAC Advocacia, sou especialista em direito da família e sucessões. E a gente sempre traz casos e situações e formas de acertar essas situações para as pessoas terem conhecimento de como dirimir os seus conflitos, como amenizar muitas vezes dores e problemas. O tema de hoje é soluções extrajudiciais. Então a gente vai falar um pouco do que não é necessário acionar o judiciário. Para conhecimento da população, a gente sempre tenta trabalhar pelo bom senso. E muitas vezes a população pensa que vai procurar um advogado para o litígio. Litígio é a briga, vamos para a briga. Sim. E nós sempre procuramos a não acionar a justiça, a não acionar a briga. Por quê? A justiça ela já está sobrecarregada, a demora ela é muito grande. Eu vou passar uma informação de um número, é só para as pessoas terem noção. O que acontece muito em todos os escritórios, porque a gente troca ideias, conversa com colegas que também têm diversos escritórios, as queixas das pessoas em relação à demora do meu processo. Muitas vezes ela entra com a ação numa semana, na semana seguinte a pergunta, e aí, o meu processo andou? Mas para conhecimento, para essas pessoas entenderem por que a justiça é lenta, isso aqui é um dado, porque eles demoram um pouco para atualizar, é de 2019, e sempre de um ano para o outro, e 2020 seria, de 2021 não foi atualizado ainda. 77,1 milhões de processos em tramitação, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Vocês imaginam esse número? Só nessa área? O geral? Não, no geral. Mas pensa, isso é um número muito grande para poucos juízes, para poucos servidores. Então, se for analisar, teria que ter uma enorme gama de... A cada 4 brasileiros, teria que uma ação? Exatamente isso. Então é um número muito grande, ele é expressivo. Isso é necessário o cliente, a pessoa que está com problema, fazer essa análise quando for procurar o judiciário, que isso é demorado. Então a primeira intenção de nós advogados é tentar resolver o conflito sem acionar a justiça. Aí entra aquela pergunta, aquela questão, mas vale a pena para ti, advogado, se tu não... Não, nosso trabalho ele é o mesmo. Nós somos remunerados também. E o que é a ideia? É a satisfação do nosso cliente. É a solução do problema. E se puder evitar de não acionar a justiça, a gente evita.
Soluções extrajudiciais, ela é bem abrangente, tá? A gente pode usar para inventário, para divórcio, direito do consumidor, em relação à pensão, em relação à aposentadoria, fazer procurações, em relações de dívidas, de cobranças. Então, nem sempre é necessário acionar a justiça. É uma comunicação, a gente chama a outra parte e é feita uma negociação. As vantagens, tá, das soluções extrajudiciais, a gente consegue fazer um equilíbrio. Por quê? É feita uma negociação que é de interesse de ambos. Quando é uma ação judicial, é praticamente um jogo de Grêmio e Inter, né? Sim. Alguém sai feliz, Sim. e o outro triste. É como se fosse um jogo, tá? E na solução extrajudicial, a gente sempre entra em um acordo, que os dois saiam felizes. Então isso é uma satisfação grande também para o escritório, para o advogado, a conseguir solucionar, conseguir resolver o problema sem deixar a outra parte desamparada também. Porque a justiça, ela sempre trabalha pelo correto, e nem sempre o que é certo é justo, o que é justo é certo, tá? Então, quando a gente faz esses acordos, a gente percebe mais justiça até, muitas vezes, do que quando é acionado o judiciário. Importante isso aí, eu quero fazer uma pergunta em cima. Já aconteceu com o senhor, no exercício da sua função, acionar alguém, vamos supor como o nosso caso aqui, aciona alguém, sem citar nome, né? A rádio aciona alguém para receber uma dívida e lá adiante, até pela forma como a coisa foi tratada, o acionado passa a ser seu cliente? Com toda certeza. É que assim, ó, quando a gente transmite a nossa informação, a nossa necessidade para outra parte, ela vê do nosso bom a seriedade. Nossa seriedade. Então, isso acontece, é muito frequente. Que eles virem nossos clientes. Esse cara é bom, esse cara é bom. Conduz bem. Ele conduz bem porque a gente faz uma forma de convencimento que é a melhor forma, que a pessoa ela não está certa. No caso de um devedor, né? Ele precisa entender, está devendo, está... Vamos solucionar qual é a melhor forma. Eu estou abrindo uma oportunidade de pagamento, uma oportunidade muitas vezes de parcelamento, que no judiciário de repente não seria tão simples. Exato. E acontece mesmo, sabe? Dificilmente a outra parte não fica muito satisfeita com o trabalho feito pelo advogado. Isso para o profissional, para o advogado, ela tem uma grande conquista. Tu conseguir seduzir Com toda certeza. Eu não acho muito assim a sedução, né? Mas seria mostrar os dois lados da moeda, Sim. né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Depende da análise do se cara. Sim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se não, aí nós vamos para um processo judicial, aí a coisa é mais embaixo, né? É bem isso, tá? Então a gente deixa isso bem claro. Muitas vezes as pessoas não têm esse contato com o judiciário, não têm esse conhecimento e pensam que é simples e rápido e impõem. Eles querem impor um certo poder, assim, o juiz mandou uma intimação, vai ter que ir para uma audiência, e nem sempre é o melhor caminho. Eu sempre falo em função da demora, tá? Porque é muito frequente, a gente mesmo alertando o nosso cliente, olha, o processo judicial ele é demorado, ele tem custos. As pessoas muitas vezes elas optam por uma questão assim de orgulho, eu vou mostrar para ele que eu botei na justiça e a gente apresenta para o nosso cliente que não é a melhor ideia quando é possível. Muitas vezes tem relações que não há outra forma a não ser a judicial. Mas nosso trabalho sempre, tanto o meu quanto das minhas sócias, colegas, parceiras, é solucionar essa judicialmente. Relação de custo, ele é bem menor também. Desgaste emocional, porque uma coisa é tu ir lá com um advogado, conversar, porque a gente mantém um diálogo bem tranquilo, a gente apazigua a situação, muitas vezes alterações, né? Em relação a divórcios, então a gente conversa primeiro com as partes em separado, pergunta se há uma possibilidade de solução. Então as duas pessoas, muitas vezes elas vêm no meu escritório ao mesmo tempo
E elas têm uma conversa que em casa nunca tiveram. E aí elas estavam prontas a ir para o judiciário para discutir uma geladeira, uma TV. E ia aumentar, só ia aumentar esse número aqui, ia aumentar a demora num outro processo que de repente teria mais urgência para discutir uma geladeira e um fogão e umas panelas. É um exemplo, tá? Então a gente trabalha pelo diálogo, bom senso. Então as pessoas, elas andam ultimamente com estresse bem elevado, ansiedade, e acabam muitas vezes extrapolando alguns assuntos sem necessidade. E aí a primeira coisa, judiciário, processar. É muito fácil, sabe, esse pensamento, né? Vou processar. E nem chega a ligar para a pessoa, vamos a algo mais simples, né? Um acidente de trânsito. Sim. O cara bateu na tua traseira e tu não vai ali falar com a pessoa, ó, vou mandar no chapeador, tu paga R$300 para mim, tá resolvido. E essa pessoa já anota a placa, CPF e aciona a justiça. E a pessoa não buscou o diálogo. Não buscou o diálogo, não falou para a pessoa, ó, custou R$300 e acabou acionando a justiça. O que é o nosso papel? É chamar essas duas pessoas e falar, não, você estava errado, a situação foi essa e é melhor pagar. E aí a gente fala com outra pessoa, ó, deu R$300, eu não tenho condições de pagar, quem sabe o chapeador parcela isso. Então esse é o trabalho do advogado, é apaziguar a situação, é trazer ao diálogo que muitas vezes não acontece. Então as pessoas, elas necessitam, elas são carentes de diálogo e já acabam extrapolando. E quanto à legalidade, sim, às vezes as pessoas têm medo, né? Depois eu faço extrajudicial e o fulano pagou os primeiros meses e não pagou mais. No caso do divórcio ou pensão aí, né? A questão de filhos e coisa e tal. A questão da legalidade, como é que fica? Ela tem o mesmo peso da judicial? Com toda certeza, porque ele é homologado judicialmente. O que acontece? A gente já entrega a solução pronta para o judiciário, o juiz só homologa, tem o mesmo peso. A questão de pensão, tá? O divórcio, quando envolve filhos menores, ele é obrigatório ser judicial, só que aí é o consensual. Entende? Então a gente conversa, a gente já traz a solução pronta para o juiz. Não há mais necessidade de audiência, de litígio nesse ponto. A gente já leva pronto. A mesma questão. É uma decisão acordada. Né? A gente já entrega a decisão pronta. Então, a mesma coisa em relação a cobranças, tá? No momento que é feita a cobrança, tem pagamento, nós já temos a prova para ambos os lados, que foi pago ou que não foi pago, que foi pago só uma parcela, até para dar andamento num possível litigioso, nesse caso, tá? Mas tem total a validade, tá? Então, nas questões extrajudiciais, tá? Esse acordo extrajudicial, ele é justamente para resolver essa controvérsia. Ela diminui muito o trabalho, porque é só uma questão de homologar, tá? Tem esse valor, então, a cobrança extrajudicial, tá? Então, a gente faz essa cobrança, que também não é necessário acionar o judiciário. Nós fizemos essa cobrança e acertamos os valores. Existe também a notificação extrajudicial, que acontece geralmente em relação a aluguel. Quando a pessoa quer que a pessoa se retire da casa que está alugada, o inquilino não está pagando, é feita uma notificação extrajudicial para posterior entrar com uma ação judicial. Então essas questões extrajudiciais, elas são muito amplas perante o judiciário, porque elas ajudam, diminuem as demandas deles, solucionam os problemas. Até está muito em alta a questão da mediação, conciliação e arbitragem. Então isso é autorizado pelo judiciário, são formas extra-fórum, vamos dizer assim, tá? A mediação, ela é até um momento assim, ó, dentro de um processo que está tendo um conflito, tá?
Então o juiz ele sugere uma mediação. Para quê? Para que não vá para uma audiência que dê aquele estresse todo. Então tem um mediador que faz aquele trabalho de levar o diálogo. O mediador ele não interfere, ele não fala quem está certo e quem está errado. O mediador ele só está ali no meio das duas pessoas em conflito e leva o diálogo. Buscar conciliação. Ele busca... são três: o mediador, o conciliador e o árbitro. Tá? Então, o mediador ele não interfere na decisão. Sim. Ele não fala quem está certo e quem está errado. E nesse momento, sabe, esse diálogo, entre eles percebem, porque muitas vezes tu pode até estar certo, mas tu pode ceder um pouco para dar algum equilíbrio. Então, na mediação, isso acontece com bastante frequência. Então, as audiências, antes da audiência de instrução, que é aquela que o juiz determina, acontece a de mediação, que é o mediador, não é um juiz, que dá essa abertura ao diálogo, tá? Também tem a conciliação. Aí tem o conciliador. O conciliador, ele vai analisar os dois casos e vai dizer: Altemir, tu não está totalmente correto, porque no momento que existe um litígio, existe uma briga, porque os dois estão querendo dizer que estão corretos. Correto? Sim, isso é o que acontece. Então, o conciliador, ele vai indicar quem não está tão correto ou não está correto. E ele trabalha de uma forma de convencer. Um exemplo, tá? O Altemir, foi ele que bateu na traseira. E aí o Altemir vai estar argumentando: não, eu bati na traseira porque ele freou, porque isso, e muitas vezes acontece, tá? Nem eu considero, e a gente até procura isso juridicamente, tá? Estou dando um exemplo, mas só para parâmetro, tá? Então, se for analisar, a pessoa ela tem que estar uma distância segura. Então, o conciliador, ele vai dar essa informação: mas, Altemir, tu deveria ter ficado a essa distância segura, porque se ele freasse bruscamente, tu não batesse. É essa a diferença, tá, do mediador para o conciliador. O mediador, ele deixa os dois discutirem, e ele só homologa a decisão, se entrar em acordo ou não. Já o conciliador, ele tem esse poder, ele já tem uma estrutura melhor para essa avaliação. E como as demandas são muito grandes no judiciário, então, para ser entendido, foi terceirizado uma câmara de arbitragem. Existe em Porto Alegre, e Santa Cruz também existe. Ela funciona na ACI, tá? Como funciona essa câmara de arbitragem? Existe um terceiro que determina quem está certo e quem está errado. Então, é um profissional capacitado, com especialização, tá? Que geralmente os empresários que querem agilidade na solução, eles procuram essa câmara de arbitragem, que é tipo um serviço terceirizado do fórum, tá? Ali eles discutem a situação e um terceiro define quem está certo e quem está errado, e a partir dali é homologado no fórum. Então, é muito importante, é necessário esse conhecimento da população, que existe uma forma de agilizar essas situações, mesmo sendo litigiosas. Eu não estou concordando com o seu Francisco ali, mas vamos procurar uma solução para não levar 10 anos, que acontece, tá? Vamos procurar uma câmara de arbitragem, que ali existe um profissional que vai dar a posição dele e vai dizer que está certo ou está errado, tá? Então, isso tem valor de sentença judicial, esse árbitro, que ele passar a informação. Que for decidido ali. Que for decidido. É homologado. E quanto a custos, também tem custo? Nesse caso aqui da arbitragem tem um custo, tá? Que ele é pago por ambos, no caso, ou a determinação entre eles. Mas esse custo, ele muitas vezes ele se paga, um exemplo, tá? Se tu tá numa área de terras, um terreno, uma casa, um processo que levaria anos, tu vai lá e paga um certo valor para resolver, tu acaba usufruindo daquele bem ou daquela situação que tu não usufruiria. Então,
tem custo, mas esse custo ele é ínfimo em relação à solução do problema que vai te dar. Às vezes você cria um litígio em cima da questão por causa do posicionamento de uma cerca, né? E acontece... Tá um palmo para lá, meio metro para cá. E a procura dessa solução, ela é necessária, ela é precisa. Eu tenho muitos clientes de inventário. Então, inventário a gente sempre alerta, tá? Inventário, se ele não é consensual, se ele é litigioso, a gente sempre fala, é anos. E quando é anos, pode ser vários anos. Então, aconteceu um episódio no escritório que uma pessoa veio fazer questionamentos que o advogado dela não estava trabalhando. O advogado não é bom, que... Não, mas a senhora contratou ele justamente porque confiou nele. Não, mas ele não está trabalhando. Mas quanto tempo ele está trabalhando no seu inventário? 5 anos. E para mim isso não é surpresa, o inventário estar demorando 5 anos. E fui analisar o trabalho do colega, um trabalho muito bem feito, tá? Só que é um processo demorado, porque não conseguem achar muitas vezes lindeiro, não conseguem encontrar a parte que também faria parte do inventário, e são questões assim. E eu até conversei com um colega meu, que é uma outra parte de um processo, tá? Que ele tem mais anos de experiência, na realidade ele tem 35 anos de experiência. Então, trocando uma ideia com ele, aí eu falei da dificuldade que é de fazer os clientes. Eu fiz a pergunta, já que tu tem anos de experiência, qual é o teu processo que está em andamento mais demorado que o doutor tem? Aí ele falou, tu quer saber mesmo? Não, eu gostaria de saber. Ele falou, 25 anos. É tempo. É tempo, gente. Então, se for pensar, muitas dessas pessoas, se já tem uma certa idade, não vão nem usufruir disso, sabe? Por quê? Porque está em litígio. E se a gente vai pensar, gente, 25 anos, isso é da época que foi datilografado o processo. E não consegue dar andamento, porque justamente essas questões, eu acredito que não conseguiram sentar e trocar uma ideia assim de que é favorável e que não. Então a gente precisa desse diálogo, tá? Para tratar. Ele até pode ser um inventário judicial, mas que seja consensual, que seja dirimido. E muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de uma pequena coisa, acabam perdendo grandes. Então são questões assim que às vezes o que eu vou perder eu vou ganhar em outro segmento bem mais. Então isso é necessário, então esse diálogo que a gente tem com o cliente, ou até mesmo com outra parte, questão de usufruir, tá? Eu tenho certeza que essas pessoas se imaginassem que levaria tanto tempo, eles não teriam, de repente, insistido tanto em um bem para levar a essa demora toda, né? Uma perguntinha, doutor, a respeito dessa essa corte de arbitragem que o senhor falou. Eles são advogados? Tem que ser advogados? Não precisa ser? Como é que... Ótima pergunta tua. Não é necessário, não é obrigatório essa corte de arbitragem ser advogados. Pode ser empresário, claro, com formação superior. Pode ser, muitas vezes, tem psicólogos junto. São pessoas da sociedade de um patamar um pouco mais elevado. São pessoas e elas recebem uma capacitação relacionada a isso. Mas não é obrigatório ser advogado. Tem que ter conhecimento, tá? Tem que ter conhecimento da área. Muitas vezes é melhor que um empresário do ramo imobiliário seja esse árbitro na hora de lidar em relação quando se trata de uma questão de imóveis. Sim. Então, ali, quem determina, muitas vezes, eles fazem essa análise. Inclusive, tem psicólogos também, quando se trata de área de família.
Eu acho que nada melhor que uma psicóloga para entender a situação, o porquê estão passando por aquele momento e aquela... Então ela é bem aberta, até eram meus mestres, né? O Dr. Bigolin e o Dr. Cassiano, sabe? Eles fazem parte dessa comissão de árbitros aqui de Santa Cruz. É algo novo, tá? Até o ano passado, acho que foi o ano passado que foi implantado. Era necessário ir até Porto Alegre para fazer essa sessão de arbitragem. Então hoje a gente tem isso, é acessível para nós, está na nossa cidade, e muitas vezes as pessoas não conhecem ou não sabem. Então a gente até precisa divulgar isso um pouco mais para que as pessoas possam usufruir disso para solucionar seu problema e não precisar levar esses anos, porque isso é uma solução rápida. Até eu assisti uma palestra com eles, houve um litígio de, se não me falha a memória, de 40 milhões de reais, que foi solucionado em Santa Cruz em 6 meses. Bom, vocês imaginam. Sim. O tempo que se ganhou, né? O tempo que se ganhou, a solução, tá? E se isso fosse levado ao judiciário, porque isso não é uma ação pequena, isso é uma ação grande, de elevado valor, né? Então foi solucionado na Câmara de Arbitragem. Vocês pensam que não tem só causas pequenas, pode ser causas grandes. E essas pessoas, elas são altamente capacitadas, elas recebem o curso especialmente com essa definição para árbitro, né? Então elas têm o conhecimento da área, que é já do trabalho do dia a dia. Então elas ainda recebem essa qualificação, no qual são preparados para tomar essa decisão, porque eles intermediam e dão a decisão, diferente já do mediador e do conciliador. Então eles não são o que interfere, sabe, na decisão. Isso aqui interfere sim, e isso tem o mesmo valor, poder da decisão do juiz. E essa oportunidade temos aqui em Santa Cruz. Olha só. Isso é na CI. Eu não tenho o número agora, mas é algo que pode ser procurado, é interessante a gente divulgar isso. Sim, é um recurso. Essa corte, na verdade, é uma corte de arbitragem envolvendo esses profissionais que buscam solucionar evitando ação judicial, na verdade, né? Seriam soluções extrajudiciais, né? Através dessa equipe aí, dessa corte. Ela só vale para esses itens aqui: inventários, divórcios, direito do consumidor, pensão, testamento, procuração, dívidas, ou ela pode atuar em qualquer tipo de situação? Em qualquer tipo, exceto no caso da penal, né? Mas aqui eu só usei alguns exemplos, sim. Mas ela é realmente para dirimir, é bem mais ampla, ela é para conflitos da vida civil, né? Então as questões penais aí já é não sendo criminal, já é uma outra área, mas essa Câmara de Arbitragem, ela é uma inovação que eu tenho certeza que a cada dia vai aumentar mais, porque as pessoas perdem tempo e dinheiro com essa demora do judiciário. A parte burocrática ela é muito grande, tá? Porque, como eu falei para vocês, o número é muito grande. Então, no momento que o juiz vai movimentar o processo, ele analisa, está faltando um documento. Então, ele emite uma nota, está faltando documento, aquele processo, e aí ele vai para o próximo. Até voltar esse processo de novo para a mesa dele, com aquele documento que faltava, já se passou 2, 3 ou sei lá, 6 meses, tá? Então a gente está a cada dia sempre à procura de não acontecer isso. A gente não culpa o judiciário, porque infelizmente são números grandes, né? E não teria como colocar um juiz a cada 10 pessoas, né? Então isso faz parte. E outra questão também eu vejo, quando eu leio notícias, em especial Facebook, Instagram, né? Tem muitos juízes formados no Facebook, né? Quando acontece um episódio, primeira coisa, desculpa a expressão, queridos ouvintes, mete o pau, mete na justiça. Então existe muito essa expressão.
Então, eu fico pensando, se isso fosse tão fácil, o que seria do mundo? A gente cortaria a frente, que às vezes acontece no trânsito, a gente cortaria a frente da pessoa quando veio, estaria recebendo um processo, cortou minha frente, Sim, botou sim. em risco minha vida dali por diante. Tá? Acaba banalizando. Então o judiciário ele precisa ser levado a sério. A questão ela tem que ter essa necessidade de acionar um terceiro, acionar o Estado para resolver aquele conflito, para que ninguém saia injustiçado. Então o pensamento ele tem que ser voltado nesse sentido, tá? E essa corte de arbitragem em Santa Cruz, ela atende diariamente ou quantos dias por semana? É que isso é necessário. Mas de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. É que é necessário acionar, é na ACI que as pessoas precisam se informar, e ali se informam como funciona, porque essa pessoa ela vai ser atendida e ali ela vai ser orientada de como funciona, e até mesmo em relação a custos, a demora, quem vai ser o árbitro, e aí ela vai perceber, vale a pena ou não. Hoje eu digo que vale a pena, mas muitas vezes as pessoas têm uma imagem diferente do que é. Então é interessante as pessoas procurarem esse direito, já que existe e pouco divulgado, tá? Porque ela tem o mesmo valor, o mesmo poder da decisão judicial. Então é interessante procurarem. E o que eu penso em relação a isso? O juiz, ele tem aquela formação em leis. Ele é um grande conhecedor da Constituição, da lei fria, no caso. E ali vai ter um profissional que lida dia a dia. Ele vai conseguir, ele vai ter essa empatia de entender a outra parte, não menosprezando de forma nenhuma o trabalho do juiz, só que ele tem aquele conhecimento totalmente técnico do profissional ali. Então, essas câmeras de arbitragem, existe, a gente diz assim, as pessoas que trabalham no dia a dia naquela questão que vai saber entender a melhor forma. A mesma coisa o advogado, tá? Então, quando ele é chamado, eu sou especialista de família, tá? Então, quando ele é acionado, eu escuto a pessoa e já começo a entender. Eu sei da situação pela minha experiência, pelos outros casos que eu já passei. Então, o meu dia a dia é esse, tá? Então, a gente tem essa empatia, porque sabe o que essa pessoa está passando, qual é o sofrimento. E sempre meu pensamento, por nós sermos pais, a gente sabe o amor que a gente tem em relação ao pai, o quanto é difícil um pai ser afastado da família. Então é necessário ter essa empatia, ter esse conhecimento, né? Isso aí, olha aí. É um facilitador, né? É um facilitador. Vê como o programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, está trazendo novidades aí, né? Essa corte de arbitragem aí para nós. A maioria não conhece, não sabia. Eu mesmo não sabia que tinha também, em Santa Cruz, né? Santa Cruz tem. E é muito pouco tempo que ela existe, tá? E eu acho assim que deveria ter alguma forma que fosse mais divulgada. Até é ótimo para o próprio judiciário, que para eles é muito bom também, que as soluções já venham prontas para que diminua esse número. E eu penso assim, quanto menos trabalho o juiz tiver, mais atenção ele vai dar. Porque a gente sabe por nós, né? Pela quantidade, a gente consegue, quanto mais conseguir te focar naquele trabalho, então a gente vê isso como uma melhora para todo o âmbito, para toda a população, né? Então, quanto mais soluções extrajudiciais tiver, melhor vai ser para todos, né? Olha só, é isso aí. Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Com o Dr. Fábio Helling. Essa aí matou toda assim, ó. E a partir do momento que as pessoas, né, correrem, né, a solução é mais rápida e, como o senhor mesmo disse, aproveitaria melhor o resultado, né? Então, um processo de 25 anos, que nem o senhor disse que o seu mestre teve, né, poderia, aquele valor, né, aquele bem poderia ser melhor aproveitado, né? Naquele caso específico, não tenho conhecimento do caso específico em si, mas
como é um inventário, se trata de herança, né? Muitas vezes essa pessoa pode não ter uma casa própria e com aquele valor da herança poderia ter comprado essa casa própria e não pôde. Se é uma pessoa, vamos dizer assim, melhor estruturada, o sonho da vida dela é ter uma casa na praia, deixou de ter uma casa na praia por causa de um conflito, tá? Então, eu sempre, quando eu converso com os meus clientes, quando eu falo, ó, a gente está indo para o litigioso porque não deu consensual, e a gente sempre chama a outra parte para entender, então a gente diz para o nosso cliente, cada um abre mão de um pouco para nós chegarmos a um consenso, tá? Então, no momento que a gente fala, ó, a gente está indo para o judicial, fiquem cientes que vai demorar, e vai demorar muito. E a gente sempre quer a satisfação do cliente. E esse cliente muitas vezes, não, tá tranquilo, na semana seguinte, e aí meu processo. E então, essa demora, e daí, quando ele for receber, ele vai receber esse tempo de atraso, ou... Tudo depende do que está envolvido, tá? Essa demora geralmente ela está relacionada a inventário, conflito. Vamos supor, o que acontece muitas vezes. São 3 filhos, estou citando um exemplo aleatório, tá? São 3 filhos e pela ordem correta do inventário recebe aquele bem, divide por 3 e cada um com 1/3 da parte. Aí muitas vezes tem a mãe que sobrevive, foi o pai que veio a falecer. Dependendo do regime de casamento, que é o mais normal, essa mãe ela é meieira, ela fica com a metade, e os 3 filhos com a outra metade, que é aquela metade dividida por 3. Que aí um dos filhos quer vender e o outro não quer. Um quer passar para a mãe, o outro quer que o outro passe. Então são esse tipo de conflito que acaba gerando. Muitas vezes a casa, vamos supor que está em discussão, a casa existe, só que não tem habites, não tem regularização nenhuma. Muitas vezes ela foi construída numa área que não poderia ter sido construída, que ultrapassou o limite do terreno. Muitas vezes está sobre a calçada. Então são várias questões assim que deveriam de ser solucionadas antes e acabam não sendo. Quando é inventário, tem a possibilidade de ser extrajudicial? Sim. Quando existe o consenso, tá? Os herdeiros eles vêm com a mesma opinião e querem resolver. Esse inventário ele é resolvido entre 1 a 3 meses. Muitas vezes em 1 mês o inventário está pronto. E aí a gente é questionado, mas o meu vizinho lá, ele fez inventário em 1 mês, o meu está 2 anos contigo. Porque cada caso é um caso. Eles ali entrarem em comum acordo, que vão vender, sim. E cada um ganha a sua parte. Houve uma concordância, né? Houve uma concordância. Antes do processo, né? Antes do processo. E até mesmo se for judicial, decidem, tá? Eu quero, já que a gente está brigando por causa daquele terreno lá que eu queria ele só para mim, fica só para ti, vamos resolver esse inventário. Isso a gente ainda pode fazer durante, porque é o que a gente faz. A gente chama a outra parte, não mudar da ideia, não existe uma possibilidade de acordo. Nós fizemos a nossa proposta, vocês simplesmente não aceitaram, vocês não querem fazer uma proposta. Então a gente faz muito isso para que as pessoas entrem num acordo, tá? Então a proposta nem sempre ela é das melhores, mas ela é a melhor para a solução naquele momento daquele conflito. A relação assim do extrajudicial em divórcio, tá? Se não envolve filho, ele é muito rápido, desde que há consenso. Nós repartimos, ficou metade para ti, metade para mim, ou uma das partes pode ficar com tudo ou simplesmente quer o divórcio. É muito rápido. Muito rápido, quando eu falo muito rápido, é questão de 1 mês,
até 3 meses, sim, está homologado, está resolvido, a pessoa está com a certidão de divorciado. Só que no divórcio, o que muitas vezes acontece, tá? Eu construí a casa, eu não quero que a outra parte ganhe. E juridicamente, a outra parte, mesmo que não botou um tijolo ali, ela tem direito à metade. E ali entra a discussão, entra a briga, entra o conflito, que a outra parte, ela simplesmente, eu quero o meu direito que eu adquiri. O que é o meu direito? Metade. E aí a outra parte, não, mas é que eu trabalhei, e aí começa a apresentar provas, e o juiz, ele muitas vezes, ele faz essa análise do que realmente aconteceu, o que é melhor para a família, que é interessante que a casa fique com a pessoa que fica com um filho, tá? E aí, só que essa pessoa não tem esse valor para pagar a outra metade. Então, isso sempre gera conflitos longos, demorados, discussões, até que a gente chega num ponto que o juiz define o que é o correto e não. E isso, nesse momento, alguém sai infeliz. Então a batalha sempre, garanto que todos os meus colegas advogados, eles sempre procuram nesse sentido. Conversa com o casal e aí discutem, nem que façam um parcelamento a muito longo prazo, que a outra parte ganhe a parte dela, nesse sentido, para que facilite para ambos. Evita uma ação jurídica de longo tempo. De longo tempo e que para alguém vai causar insatisfação. Né? E aí você levanta uma questão, uma pergunta. Para fugir desse processo judicial, independentemente do motivo da área, é necessariamente preciso que esse agendamento pela busca de uma solução extrajudicial representando as partes seja feita por um advogado, ou a própria parte pode, sem uma representação jurídica, ele solicitar esse julgamento por esse corpo de arbitragem? Esse corpo de arbitragem, ele, na verdade, ele faz esse papel, tá? Nesse caso, não há necessidade de interferência de advogados, eles fazem Mas o bom é, né? O bom é porque até mesmo ali é um momento que o advogado, ele vai dizer, ele vai ajudar a conduzir a pessoa na sua decisão. Exato. Porque às vezes a gente precisa ouvir que a gente não está certo. Isso acontece na nossa vida profissional, pessoal, né? Que não chegar na hora lá, não, porque isso e aquilo dá um atrito ali. Né? Aí tu ter a tua consciência do certo e errado, tá? A mesma coisa as pessoas, geralmente de baixa renda, elas ficam preocupadas em relação a procurar justiça em função de valores, tá? Nós temos a defensoria, que ela é gratuita, tá? Então, as pessoas jamais devem deixar de procurar seus direitos preocupado com o custo. A defensoria, ela é ótima, ótimos profissionais trabalhando nela. O que é o que acontece que a pessoa tem que ter ciência? Que vai demorar um pouquinho mais. Quando é um advogado particular, ele vai trabalhar direto em cima daquele processo para a solução. Então, as pessoas muitas vezes procuram a defensoria e acabam se frustrando em relação a isso. Mas isso tem que ficar claro. O direito da pessoa, ele vai ser garantido, tá? Então, a defensoria, ela é ótima. Eu vejo, porque muitas vezes a gente tem ações que a parte contrária, ela é defendida pela defensoria. O trabalho deles, ele é espetacular. Eles são, vamos dizer, eles pegam a causa assim como se fosse para eles. Então, as pessoas também precisam entender esse lado, que é a demora. A demora já do jurídico em si, ela é demorada. A defensoria, eles também tem muitas demandas, e o judiciário, ele é muito aberto a ser justo, né? Então as pessoas têm esse direito à justiça e muitas vezes não tem defensor. Então o próprio juiz, ele determina um advogado que trabalha em causa gratuita para defender essa pessoa, que é determinado... Defensor público, né? Quando não tem um defensor público, é nomeado um advogado dativo, que é um advogado particular.
fórum ele tem um cadastro lá, então ninguém sai desamparado. Então, se as pessoas têm o seu problema e precisam de uma solução, não tem condições para advogado particular, procura o fórum, porque se não for encaminhado um defensor público, é encaminhado um advogado dativo. Dativo, o que ele é? Ele nada mais é que um advogado particular que está em causa gratuita. Ele trabalha sem a intenção de remuneração. Então, muitas vezes são advogados iniciantes, sedentos por justiça, por ajudar as pessoas, e é uma boa forma de adquirir experiência. Minhas colegas elas são cadastradas também, então a gente tem no escritório trabalhos dativos também, e é uma satisfação enorme aquela pessoa humilde ter o seu direito defendido, tá? Então, a justiça nesse ponto eu elogio muito ela, tá? Porque as pessoas, eu sou desamparado porque eu sou pobre. Eu até vejo assim, a Santa Cruz, ela até é bem organizada nesse quesito, porque além de ter defensoria, além de ter o advogado dativo, tem a Unisc, tem o Dom Alberto, que fornece, sabe, tem os estudantes ali que fornecem essa estrutura para as pessoas mais carentes. Então, é sempre possível ganhar o teu direito sem ter o custo, tá? Então, existem essas possibilidades. É interessante aos ouvintes terem esse conhecimento. Se tiver uma necessidade, procure. Eu quero lhe fazer uma pergunta que surgiu na mídia aí no início desse mês. Não é neste assunto que nós estamos discutindo, mas é da área do direito, e eu acho que interessa a todos os futuros advogados, quem está estudando aí. Surgiu um tititi na imprensa de que poderia, por um decreto-lei, ser suspensa o exame da OAB. Alguma coisa progrediu, soube de alguma coisa? Isso aí pode acontecer, não vai acontecer jamais? Eu até vou fazer uma piada em relação a isso. Na época que eu estava estudando para isso, eu estava na torcida para isso acontecer. Hoje eu estou na torcida para isso não acontecer. Não acontecer. O que acontece, tá? Então, existe muita frustração em relação à prova da OAB, porque realmente ela é difícil. É uma prova de qualidade, né? É uma prova, né? Ela é um filtro muito grande, tá? Verdade. Então, o que existe? Existem muitos formados, muitos bacharéis, e que, querendo ou não, existe aquela expressão, passou a faculdade nas coxas. Então, a prova da OAB, ela ali define quem está apto e quem não. Ela é difícil, eu passei por isso também, tá? Então, ali passa quem realmente está pronto para executar o trabalho, tá? Então, existe classes que protestam muito, mas a OAB ela é muito forte e isso está muito claro, tá? Que é justamente para não encher as cidades, porque imagina, já tem muitos advogados. Então é uma forma de defender o profissional que já está ali há anos trabalhando, de vários inexperientes que não teriam a aptidão. Eu sou formado, eu sei tudo. Não é bem assim também. Então, mesmo muitos, tem colegas que têm a OAB, que passaram, que a gente percebe que não tem total aptidão. Eles se dedicaram, sim, são merecedores, tá? Mas nada melhor que a experiência. Então, a prova da OAB, eu considero ela como necessária, sim. É importante até para as pessoas saberem, né? Se eu estou contratando um advogado, é porque ele foi capacitado, e a faculdade, ela pode dizer, ele foi capacitado, a faculdade recebeu para isso, né? Então, é um órgão externo, indiferente de qual cidade, qual faculdade, se ela foi federal, se ela foi particular, se ela foi por FIES, se for por ProUni, a prova ela é a mesma, nacional. E uma coisa importante aí, tipo assim,
sem um registro da OAB o cara não trabalha, não tem trabalha, ele é ilegal. Ele é formado em direito, mas não é, né? Mas algo positivo, né, para falar em relação a isso, até para não desmotivar os estudantes, né? Sim. A maioria dos estudantes de direito não quer ser advogado. Eles querem seguir alguma carreira por concurso. Eu cito exemplo da minha faculdade. Essa enquete ela acontecia muito frequente numa sala de aula de 40 alunos. Quando era perguntado quem quer ser realmente advogado, dos 40, 7, 8 que realmente queriam ser advogados. E o que acontece já na faculdade? Quem está determinado a ser advogado, ele precisa se puxar voltado a essa prova da OAB. Ele já faz mais estágios com advogados, então ele já faz um preparo maior. E digo assim, para os colegas, ouvintes que estão escutando, para passar na OAB é só necessário dedicação e estudo. O segredo é senta e estuda. A gente sabe que há maus profissionais em todas as áreas, né, Dr. Fábio? Mas eu acho que essa prova deveria acontecer com todas as classes, né? Que daí, querendo ou não, fariam uma peneira, né? E os maus profissionais eles ficariam para trás, né? Exatamente. E aí os advogados, a OAB, ela tem essa felicidade de filtrar, né? Inclusive há também pessoas que têm a OAB e que não são excelentes, né? Mas assim, querendo ou não, os bem piores ficam sem a OAB, né? Exatamente. Essa questão de maus profissionais, eles realmente existem em todas as áreas. E muitas vezes o mau profissional não está atrelado à sua inteligência, está atrelado ao seu caráter. Então isso a OAB, nenhuma entidade ela consegue filtrar caráter. Bem difícil. Mas essa prova, eu vou falar para vocês que ela vai muito além da inteligência. Ela trabalha muito na estrutura emocional da pessoa, que também não adianta tu ter um profissional inteligente, totalmente capacitado, conhecedor de todas as leis, se ele não tem uma capacidade de lidar com uma situação de conflito, entendeu? Querendo ou não, essa prova ela trabalha as leis, vamos dizer assim, mas como ela te põe uma pressão psicológica muito alta, querendo ou não, ela também filtra ali as pessoas que não têm o emocional né? Controlado. Eu sempre falo assim, para mim é 60% emocional e 40% inteligência. Porque eu conheço bastante pessoas bem inteligentes, colegas, se formaram comigo com uma capacidade enorme e não passo. Não faço pela questão emocional. Mas aí eu também digo assim, até falo das minhas experiências, tá? Tu ia conseguir lidar com isso? Então, querendo ou não, essa prova acaba fazendo dois tipos de filtro, né? Inclusive eu acompanhei uma postagem do senhor, né, no Instagram. Tá lá, o doutor é sempre calmo, o doutor consegue manter, aí o senhor mostra a caixa de medicamentos, a caixa de... Eu achei muito interessante aquilo ali. Né? É engraçado, né? Eu até estava comentando que a minha sorte hoje de manhã, bastante pessoas, não só da área, se identificando, né? Os medicamentos foram olhar, eu acho que tem Dorflex, tem paracetamol, mas realmente a gente passa, o advogado profissional, ele passa por muitas tensões, então ele tem que ter um controle emocional muito grande, tá? É uma brincadeira à parte, mas ela é uma realidade, não é nada normal, eu confesso na minha pessoa, de ficar a noite sem dormir em relação a questões, e querendo ou não é necessário fazer um trabalho dentro de si, porque tu acaba te envolvendo tanto com o teu cliente que tu pega essa dor. Então eu consegui transcender isso. Outra questão, final de semana desligar, a gente tem no celular aqui as notificações e processos, né? Porque eles têm os andamentos automáticos.
desativar isso para tu não ficar te envolvendo tanto com o processo. Relaxar a mente. Relaxar a mente, mas isso eu até vejo isso como algo positivo. O profissional comprometido, o Altemir, me deu um apoio há poucos dias, né? Que foi, vamos dizer assim, algo do profissional dele que trabalhou o extra profissional, tá? Então a gente precisa, nós advogados, enfermeiros, radialistas, empresários, né? A gente precisa ter essa empatia para ajudar o próximo, tá? E muitas vezes a gente fica chateado, como eu havia falado antes para vocês, alguém sai perdendo, né? Então nem sempre a gente ganha. Isso gera uma frustração, gera uma pressão do teu cliente, vai te contratei para tu resolver, mesmo que tu alerte ele, olha, tu não está correto, a gente vai trabalhar em cima dos teus direitos, mas pode acontecer e sempre existe essa frustração e essa carga ela é depositada no advogado. Então esse controle emocional, botar o pé para fora do escritório e deixar ali não é fácil. Doutor, uma curiosidade da profissão, da legalidade da profissão, ser advogado, enfim, estar apto, né, para trabalhar na área do direito. Nós, os seres humanos, nós todos somos identificados por um CPF, né? No caso, o advogado, o CPF dele é o registro da OAB. É sobre isso que eu quero lhe perguntar. Esse registro da OAB que o profissional ganha quando passa na prova da OAB, esse número, ele é por região ou ele é um número sequencial? Ele é um número estadual. Então a nossa seccional é de Porto Alegre. Tem a OAB de Santa Cruz, só que ela é um braço de Porto Alegre. Até é bom, é algo interessante, uma novidade que vocês vão ouvir aqui. Nós, advogados, nós atendemos em todo o Brasil. Podemos atender em todo o Brasil. Minha OAB é OAB-RS 119697. Esse é o meu CPF, no caso. Assim. E toda vez que eu vou trabalhar em algum processo fora do estado do Rio Grande do Sul, o juiz vai ver, olha, não é daqui. E no momento... E nesse caso, tem que se registrar lá naquela comarca? Aí que nós vamos chegar. No momento que eu tiver 5 processos naquele estado, eu preciso me registrar naquele estado. Para poder trabalhar. Para poder trabalhar. Então, assim, estados aleatórios, bem tranquilo, mas quando tu começa a ter muitos casos, tu precisa se registrar naquele estado com bastante demandas. Porque até é uma questão dos recursos, senão as pessoas iriam se cadastrar num estado e iam trabalhar em outro para não ter o custo, tá? Mas o advogado está autorizado a atuar em todo o Brasil. E uma das facilidades que a pandemia, facilidade, melhoria, e eu espero que isso amplie ou fique muito mais nisso, é a era digital, as audiências acontecerem de modo virtual. Então nós temos ações do Rio de Janeiro. E que nós em Santa Cruz fizemos a audiência em Santa Cruz, nosso cliente em Rio de Janeiro, o juiz em Rio de Janeiro, cada um, e aí faz a audiência tranquilo. Isso diminuiu muito o custo. Por audiovisual. Audiovisual. Tem vários, mas geralmente é pelo Zoom, né? Então isso melhorou muito até próprio para o judiciário, e em especial para o advogado, que antes ele teria o custo de ir até o Rio de Janeiro para fazer audiência. E ontem eu tive 2 audiências, as 2 virtuais, tá? E as 2 audiências, a outra parte não veio. Aí eu até conversei com o meu cliente, assim, né? Era virtual, estava no meu escritório, o cliente teve que vir até o escritório, mas pensa, lá em Camaquã a audiência, eu vou me deslocar de Santa Cruz a Camaquã, vou perder o tempo que eu poderia estar trabalhando, vou ter o custo de combustível, eu vou precisar almoçar ou tomar um café pelo menos, para chegar lá e a outra parte não vir. Então essa tecnologia, isso a pandemia fez, que eu considero uma melhora muito grande, eu espero, é um avanço, eu espero que isso seja implantado, porque foi tranquilo, então a audiência até mesmo para o próprio fórum, ela é tranquila, mais rápida, a outra parte não veio, eles deram uns 15 minutos, acabou a audiência. E agora, se eu tivesse
ido para outro estado para essa situação acontecer. Então, são tamanho do gasto, do prejuízo. Na verdade, é um prejuízo grande, sim, né? Sim, então, a tecnologia ela pode favorecer muito a nós. Atendimento. A minha sócia ela é especialista em direito militar, tá? Então, militares tem todo o Brasil. Os atendimentos são via WhatsApp. A gente faz os documentos, também envia, eles assinam, digitalizam, entregam. Contato frente a frente com a pessoa, muitas vezes não acontece, porque aí a própria audiência também é feita de modo virtual. Então, cada vez mais a gente tem aquela possibilidade de trabalhar em casa. Tem advogados que nem têm escritório físico, eles trabalham só nesse sentido. Então, a tecnologia ela vem e favorece muito, porque a gente consegue atender muitas pessoas e muitos clientes vêm através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, né? De uma forma assim, dependendo do que é o caso, eu digo, eu tenho a solução é tal, só precisaria ouvir para o escritório para assinar, eu te envio os documentos e manda digitalizado, e a pessoa opta, não, para mim eu quero a solução do problema. Então a gente consegue atender muito mais pessoas. Querendo ou não, quando a pessoa vem no escritório, a gente destina 1 hora para ela, a gente sempre marca na nossa agenda 1 hora para ela, que a gente no WhatsApp ou no Instagram, a gente é um pouco mais restrito à real necessidade da pessoa. Então essas tecnologias elas só vêm agregar, né? E fica mais dinâmico o atendimento e até mesmo a solução, né? Doutor, antes do Altemir encerrar aí, o tempo para a formação do curso de Direito continua igual, nada mudou, ou mesmo? Continua igual, 5 anos, 10 semestres, né? Mas eu vou usar a expressão aquela bem Galdério, né? Eu tiro o chapéu para quem faz em 5 anos, porque são 5 anos bem intensos, né? Que tu precisa conciliar todos os dias de aula, tu precisa conciliar nisso os estágios. Fazendo todas as cadeiras, no caso. Faz todas as cadeiras e aí tu precisa dentro de fazer todas as cadeiras, precisa fazer estágio, precisa fazer 4 estágios, precisa fazer o TCC, que é a monografia, tu precisa fazer relatórios de estágio, precisa fazer trabalhos, e quem trabalha numa empresa e ainda faz faculdade, eu, por exemplo, eu fiz em 7 anos e eu achei intenso, tá? 5 anos ele é o padrão de quem faz tudo. Eu fiz em 7 anos e achei bem intenso, e quando eu converso com as pessoas, até teve um momento assim que eu estava conversando com uma turma de jovens, eu participo do Rotary Santa Cruz Avenida, né? Então foram escolhidos alguns integrantes para falar sobre sua profissão, né? E aí eu descrevi minha profissão e um colega meu falou, tá, mas você está querendo desmotivar? Não, gurizada jovem, 13, 14 anos, não, é só para ser realista, né? Não existe nem uma faculdade que seja fácil, nenhuma. Eu fico imaginando o engenheiro, né? A quantidade de cálculos que fazem, né? Então, não é fácil para ninguém, mas é algo assim que engrandece a pessoa, tu se torna uma pessoa bem feliz como profissional ou advogado. Eu estou aberto aos estudantes que tiverem dúvida, que ainda não decidiu qual profissão seguir. Eu estou sempre aberto para um bate-papo, se a pessoa quiser conversar a respeito. E eu, não por eu ser advogado, mas a profissão que eu indico, sigo direito. É isso aí. A gente vê quando as pessoas se identificam, né, com o que fazem. A gente tem recebido aí advogados, né, principalmente associados aí ao escritório BAC, e a gente vê a diferença de quem faz com satisfação e quem não faz, né, Torfado. E graças a Deus a gente vê aí um senhor aí, essa emoção de falar, né, isso é importante, né, como eu falei, em todas as profissões tem os bons profissionais, tem os maus, tem os relatos, tem os que são mais
praticamente na minha profissão eu sempre digo assim, a minha esposa é farmacêutica, né? Ela foi técnica de enfermagem e assim por diante. Então, às vezes ela reclama, tu não sei o que, tu vendeu isso, vendi aquilo, sei lá, vendi. E o dia em que o Altemir não praticar ciências humanas, enquanto a ação do Altemir não for de humanidade, pode preparar lá o cemitério, lugar para ir, que daí alguma coisa aconteceu. Porque a intenção do Altemir é sempre ajudar, sempre colaborar, né? E ser humano, né? Então, essas são as questões que a gente leva para a vida, né? Isso aí é importante. E muito obrigado por fazer parte da cidade, da Rádio Cidade. E, se Deus quiser, em longa data a gente vai continuar com essa parceria. Com toda certeza, a gratidão é minha, a gratidão aos ouvintes que participam, que entram em contato, que procuram o escritório através da rádio. E essa questão que o Altemir estava falando, eu acho muito bacana isso, o relacionamento, tá? Eu digo para vocês, já tive que recorrer ao Altemir, a ajuda, já trocamos algumas ideias com o seu Francisco aqui, o quanto nós ganhamos com relacionamento, tá? O quanto é interessante isso. O relacionamento ele é tudo, a empatia ela é tudo, e eu acredito, eu sou cristão, né, que Deus nos colocou ao mundo para algo. E o mínimo que a gente pode fazer é ajudar o próximo. Isso aí. É entender que o sol brilha para todos e que muitas vezes as pessoas não estão numa posição porque realmente não tiveram oportunidade. E se está ao nosso alcance de dar uma oportunidade de vida melhor para essa pessoa, por que não? Eu acho que Deus deu essa oportunidade de dar o conhecimento que nós temos justamente para praticar algo de bom em prol, em troco disso, né? Isso aí. Então, o horário avança, a gente agradece, porque no ritmo que vai, a gente vai a tarde toda, né? Mas, Dr. Fábio, como entrar em contato com o Dr. Fábio? Dessa vez eu até anotei aqui o número, da última vez eu fiquei devendo. Mas assim, todas as pessoas assim, que tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de qualquer área que for, então o escritório ele atende todas as áreas, no caso. E a secretária ela vai fazer essa recepção, ela vai fazer o atendimento e vai encaminhar para o profissional adequado a essa demanda que a pessoa vai ter, tá? O telefone que pode ser para celular também, é 999 66 69 122. O telefone fixo ele é 3715 3076. Então, outra possibilidade é que está tendo efeito, achei positivo, as pessoas entrarem em contato com a rádio e pegar o número. A gente já teve clientes nesse formato e toda vez que o cliente vem pela primeira vez, a gente pergunta de que forma conheceu o escritório e é uma satisfação enorme quando a gente escuta, a gente vê através da Rádio Cidade. Rádio Cidade 105.9, então eu acho que é uma parceria incrível. Desejo muito sucesso à rádio, a cidade Santa Cruz tem muito a ganhar com a Rádio Cidade. É importante, ela leva essa informação de uma forma, num linguajar, até vai ser um próximo videozinho que eu vou fazer referente a isso. A gente traz uma linguagem compreensível às pessoas, a gente não fala juridiquês, a gente não fala só em palavras técnicas, né? Porque os ouvintes, eles precisam... A linguagem do povo, né? É a linguagem do povo, né? E aqui um momento, assim, é um bate-papo. Aquela... Não é um questionário, né? Aquela tremedeira das primeiras vezes, elas não existem mais, né? Então é um momento, assim, bem harmonioso, né? Estar entre amigos aqui. Só tenho a agradecer esse momento, que eu sempre digo, nada é por acaso, Deus sempre tem uma forma. Bendito o dia que eu entrei na farmácia por aquele motivo, porque eu já era cliente, mas eu entrei por um motivo diferente e aqui estamos hoje nessa bela parceria. Um agradecimento então ao seu Francisco, ao Altemir e aos queridos ouvintes aí,
E até a próxima. Muito obrigado, Dr. Fábio. Dr. Fábio na Rádio Cidade, programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Rádio Cidade, diferente das outras, igual a você.